Olá, oitavo ano. Aula de hoje nós vamos introduzir sobre o continente americano, é o capítulo 7 do livro didático de vocês, que na verdade também faz parte de uma nova unidade, a unidade 3, começando na página 135 e 136 do livro didático de vocês, beleza? É uma aula nova, é uma aula de conteúdo novo e de capítulo novo, né? Como vocês viram e como eu falei anteriormente. Certo, pessoal? Lembrando que nós vimos sobre diversos aspectos em aulas anteriores sobre os diversos continentes que fazem parte do nosso globo. Nós vimos como eles se consolidaram, nós vimos sobre pontos específicos de cada continente, né, principalmente sobre questões de desigualdade socioespacial, IDH, sobre renda per capita, né, sobre indicadores tanto sociais quanto indicadores econômicos. Beleza? Agora nós vamos especificar essas questões dentro de continentes, certo? Começando pelo continente americano, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Beleza, pessoal? Lembrando também que o continente americano ele é um continente visto como o novo mundo, nós vimos isso, né, em aulas passadas. Lembrando que o velho mundo compõe a Europa, África e Ásia. É dita como velho mundo porque é como os europeus viam esta região na época antes das grandes navegações e colonizações no mundo. A partir do momento que os europeus eles acabam colonizando outras regiões, eles vão ditando ordens, né, e ditando especificações sobre o mundo, né, ditando uma divisão histórico-geográfica. E no caso, quando eles acabam colonizando a América, eles vão dizer que a América é um novo mundo, assim como a colonização da Oceania, por ser a última colonização, vão chamar de novíssimo mundo. E o velho mundo é aquilo que já se tinha conhecimento na época, né? Lembrando que era Europa, África e Ásia. Tudo isso nós vimos em aulas anteriores, somente para relembrar que a América, que é o conteúdo que a gente vai ver hoje, é também vista como um novo mundo a partir de uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão da Europa. Beleza, pessoal? A América, este mapinha, ele está na página 136 do livro de vocês. É um mapa físico, ou seja, vai dividir como é que é a América hoje. Lembrando que a América é dividida em três grandes regiões: a América do Norte, a América Central e a América do Sul, certo? Vamos tentar responder essas duas perguntinhas, três na verdade, que também está na página 136 para a gente começar o conteúdo, certo? Para começar, observe o mapa e responda as questões. Duas das formas de regionalização das Américas estão representadas no mapa. Uma delas divide o continente em três partes, que estão com cores diferentes. Qual é o nome de cada uma dessas partes do continente? Qual é o critério usado para essa divisão? Né? Eu já falei aqui, mas qual é o nome de cada uma dessas três partes, né? A gente tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E qual é o critério usado para dividir as Américas, né? O continente americano, na verdade, em América do Norte, América Central e América do Sul. Neste aspecto aqui que eu falei, que estamos falando, é um aspecto apenas de localização, um aspecto físico de localização, que está dividido a América do Norte justamente por estar na região norte do mundo, a América do Sul por estar na região sul do mundo, né? Lembrando que além do Equador é que vai dividir isso, e a América Central por estar no centro entre a América do Norte e a América do Sul. Beleza, pessoal? Lembrando que essa divisão regional, lembrando que a gente já viu que é a região, que esses são os aspectos regionais, certo? Então, quando eu falo em divisão regional, acredito que vocês já têm na cabeça de vocês o que é que eu estou falando, beleza? Voltando aqui. Essa divisão regional é uma divisão regional muito física, ou seja, muito pautada na localização, sem caracterizar nenhum outro aspecto, apenas o de localização, certo? Utilizando a localização no mundo para dizer onde é que está, como é que está, na verdade, esta divisão regional. Lembrando que divisão regional, divisão específica, que utiliza diversos aspectos, beleza? E aí o aspecto que está sendo utilizado aqui é o de localização. Por exemplo, a América do Norte está na parte norte do mundo, por isso que é dita como América do Norte. Certo, pessoal? Mencione três países de cada uma dessas três Américas. Sei lá, América do Norte.
Nós temos aqui o Canadá, os Estados Unidos e o México, né? Na América Central, nós temos diversos países, lembrando que a América Central é um país muito insular, ou seja, cheio de ilha, mas aí nós temos Cuba, Haiti, Panamá, Guatemala, certo, pessoal? E na América do Sul, que é o que está mais comum para a gente, nós temos o Brasil, que é onde a gente mora, que é o maior país, né, aqui da América do Sul. Nós temos o Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, certo, pessoal? Tudo isso são países da América do Sul. Lembrando que esses países que eu falei anteriormente têm culturas muito diferentes, principalmente esses países aqui da América do Sul, né? Quando eu falo Brasil e Argentina, nós já temos duas línguas diferentes, né? O português e o espanhol. Beleza, pessoal? Terceira questão. A outra forma de dividir o continente está assinalada pela linha vermelha. Essa linha vermelha bem aqui, ó. A gente vai já ver o que é que fala sobre o que é que ela fala. Que separa os Estados Unidos do México. Quais são as duas Américas separadas por esta linha? Que critério foi usado para fazer essa divisão? Vamos aqui ver. Está dividindo a América do Norte e a América Central e não está incluindo o México na América do Norte. Né? Lembrando que o México ele faz parte da América do Norte, certo? Mas não está incluindo. Por que não está incluindo? Porque aqui ele vai dividir entre o Norte e o Sul geoeconômico. Lembrando que o Norte e o Sul geoeconômico é aquele que tem o limite de Brent, que não tem aquela linha reta, certo? Que vai dividir o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O México, por ser um país subdesenvolvido, ele não entra na América do Norte nesse quesito. Lembrando que esta região já não vai ser mais uma região, não vai ser mais uma divisão física, não vai ser mais uma divisão, como é que a gente chama? Não vai ser mais uma divisão de localização, mas sim outro tipo de divisão que nós vamos ver mais para frente. Beleza, pessoal? Lembrando que existem diversas formas de dividir um continente, né, de regionalizar um continente. Esta forma aqui é a forma mais comum, que é a forma de localização, mas existem outras formas, que é que essa terceira questão pede aqui, que aqui no caso está os aspectos econômicos, certo? Entrando neste assunto, né, existem diversas maneiras de regionalizar um continente, como eu falei anteriormente. Nós podemos regionar pelos aspectos físicos, que foi aquilo que eu falei, né? E aí, maneiras de dividir a América em aspectos físicos. Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Lembrando que aspectos físicos, quando eu falo em aspectos físicos, são aspectos de localização, beleza? E aí tá aqui, América do Norte, América Central e América do Sul. Nós também podemos dividir como uma forma a partir de uma visão histórica social, que é o que nos interessa agora, né? E aí não vai ser mais dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Isso no caso o continente americano, mas sim a América anglo-saxônica e a América Latina. E aí qual vai ser a maior diferença daqui? Enquanto que nestes aspectos físicos, a América do Norte engloba o México, nessa divisão histórico-social não vai mais incluir. Por quê? Porque nessa divisão histórico-social vai considerar diversos aspectos populacionais, econômicos, históricos e sociais dentro do globo. E aí vai dividir, por exemplo, no sentido tanto econômico, quanto de língua, quanto histórico mesmo de colonização de cada região. E aí, principais diferenças que nós temos aqui. A América anglo-saxônica, que é vista como, por exemplo, o Canadá, o Alasca, né, e os Estados Unidos, como uma América anglo-saxônica justamente porque são países que falam inglês, certo? O anglo-saxônico, ele vem do inglês. Enquanto que a América Latina, ela é vista como países que falam línguas que derivam do latim. E aí aqui, no caso, nós temos o espanhol e o português, certo? Lembrando que português é falado, o Brasil é um dos únicos países que fala português, acredito que o único país que fala português da América Latina, enquanto o restante todo fala espanhol, certo, pessoal? Resumindo, enquanto que nos aspectos físicos nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, nos aspectos histórico-social nós vamos ter apenas duas divisões, que é a América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica é composta somente por esses países que falam a língua inglesa, que tem uma economia bem mais melhorada, né? Que tem uma desigualdade não tão acentuada, enquanto que a América Latina são o restante dos países que compõem o continente americano aqui na cor azul. E aí são países que têm uma língua da origem latina, né, do latim,
e aí entra tanto o português quanto o espanhol. São países que apresentam uma baixa. Alguns países, na verdade, apresentam um baixo IDH, são países que têm uma desigualdade socioespacial muito grande, são países que apresentam renda per capita baixa, né, diferentemente dos países da América anglo-saxônica. Então, aqui a gente já vai estar considerando outras características, né, que vão além desses aspectos de localização. Que características são essas? Características históricas, características sociais, características econômicas, características populacionais, ou seja, aspectos sociais da cultura, de uma maneira geral, que vão estar sendo englobados dentro dessa divisão regional. Beleza, pessoal? Então, quando eu falar em aspectos físicos da Europa não, desculpa, do continente americano, eu estou me referindo a essa divisão de localização mesmo, beleza? Quando eu falo em uma divisão de localização, uma divisão regional localizacional da América, estou me referindo à América do Norte, à América Central e à América do Sul. Quando eu me refiro já a um aspecto mais histórico-social, eu me refiro à América anglo-saxônica e América Latina, beleza? E aí, qual é a identidade da América Latina, né? Como é que nós podemos denominar esses países de América Latina, né? Por que dizer que são América Latina, né? A primeira forma de dividir regionalmente os países da América anglo-saxônica para a América Latina, nós temos a língua, né? A língua, ela, como falei anteriormente, os países da América anglo-saxônica são países que têm uma língua inglesa, enquanto que países da América Latina têm o latim como são línguas, na verdade, que derivam do latim, no caso o espanhol e o português, certo? Só, pessoal, que existem países na América anglo-saxônica que falam língua latina. Como assim, professor? Países na América anglo-saxônica que falam língua latina? O Canadá. Existem, na verdade, cidades no Canadá, estados no Canadá, que falam francês. O francês ele é uma língua latina, certo? Ele deriva do latim. Da mesma forma que existem países na América Latina que falam línguas anglo-saxônicas, no caso o inglês. E aí nós temos grandes países aqui da América Central, né? E como é que existem países da América anglo-saxônica que falam língua latina, mas que na verdade não são denominados como países latinos? E como é que também existem países na América Latina que falam inglês, mas que não estão na América anglo-saxônica? Por que que isso acontece? E aí entra uma coisinha a mais que vai ditar a diferença de países da América anglo-saxônica para países da América Latina. Que característica é essa? O desenvolvimento econômico e social, como falei anteriormente. O que dita a América anglo-saxônica é a língua, claro, o inglês, mas também o desenvolvimento econômico e social. Como eu falei anteriormente, países da América anglo-saxônica são países bem desenvolvidos, da mesma forma que países da América Latina são países não tão desenvolvidos assim, certo? Então, o que prevalece nesta categoria vai ser esse desenvolvimento econômico e social aqui, certo, pessoal? No caso, a desigualdade, o IDH, aspectos que nós vimos no capítulo passado, beleza? E aí, por exemplo, a América Latina é uma região menos desenvolvida, se comparado com a América anglo-saxônica. É uma região mais desigual, ou seja, uma região que apresentou desigualdade maior, enquanto que a renda ela não é distribuída de forma igual entre a população, né? Não tem uma divisão assim muito boa. Muitas pessoas ganham pouco, enquanto que poucas pessoas ganham muito, certo? E é isso. Neste mapinha que também está na página 141 do livro de vocês, é um mapinha que vai falar sobre o mapa político, na verdade, que vai mostrar os países da América Latina de uma forma geral. E aí nós temos o México, começando aqui, muitos países, como eu falei, a América Central, ela é uma região muito insular, ou seja, uma região que tem muitas ilhas. E só nessa região aqui, ó, tem diversas ilhas que compõem o Caribe, né? Aqui na América Central, certo? Passando aqui para a América do Sul, nós temos países como Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Lembrando que Brasil, Chile e Argentina são países que são muito ricos, mas são países que apresentam grandes desigualdades socioespaciais, como nós vimos em capítulos anteriores. Certo, pessoal? A aula de hoje é isso.
É uma aula introdutória. Nas próximas aulas nós vamos ver características gerais sobre cada região, nós vamos ver como foi o processo de colonização nessa região, certo? É um capítulo que nós vamos permanecer em algumas certas aulas, certo? Aqui está a atividade da semana. É uma atividade na página 141. É uma atividade bem simples, vocês fazem rápido, mas eu vou explicar aqui para vocês como é que vai ser feita, certo? Primeira questão: em que contexto a expressão América Latina foi criada? Quem foi seu criador e qual era seu objetivo? Isso aqui está no livro, certo? Mas, de uma maneira geral, a América Latina é uma expressão criada por um certo rapaz, não vou dizer, mas está no livro de vocês. E tem um objetivo específico que se criou essa América Latina, que na verdade veio para substituir outra nomenclatura. Segunda questão: por que instituições como a ONU e outros autores propõem a divisão da América Latina em duas regiões, América Latina e Caribe? Isso também está no livro de vocês, certo? Mas o que nos interessa é essa terceira questão aqui, ó. Pesquise juntos aos seus familiares ou na internet. E aí, como é que vocês vão fazer isso aqui? Vocês vão fazer isso de uma forma bem simples. Parece um pouco complicado, mas isso aqui é muito simples. Vocês vão procurar, por exemplo, a origem do sobrenome de vocês. E aí vocês vão ver de onde vem esse sobrenome, de qual país ele vai vir, e a partir disso vocês vão responder essas perguntas. Por exemplo, os principais povos que contribuíram para a formação da sua família. No caso, quando eu falo em povos, eu falo em etnia, eu falo em questões mesmo de país, certo? De onde é que vem esse sobrenome, certo? Quais são os idiomas, né? No caso, de onde ele vem, e aí vocês vão dizer qual é o idioma. No caso, se é um sobrenome italiano, se é um sobrenome português, se é um sobrenome português, mas que na verdade veio da África. E aí fica a critério de vocês pesquisar e se adentrar, que na internet tem muita coisa sobre isso, certo? É isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, é só entrar em contato comigo, beleza? Abraços e até a próxima aula.